Aleluia. Melhor é dar do que receber, irmãos. Melhor é nós entregarmos para o Senhor. É muito bom entregar para Ele as nossas forças, nossos limites e deixar o Senhor cuidar. Glória a Deus. Nós vamos passar para a palavra. Eu só quero ler um versículo antes e depois você já pode assentar. Hebreus capítulo 13, verso 8. É um versículo muito conhecido. Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Você pode repetir comigo? Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Você pode assentar. O grupo de louvor, os irmãos, os levitas do altar, pode sentar. É bom estarmos na presença do Pai. Irmãos, se nós estivéssemos lá na nossa casa agora, nós não estaríamos dando glória ao nosso Deus. Nós não estaríamos nos rendendo a Ele, oferecendo uma canção ao nosso Senhor, falando com Ele. Então Deus preparou esse tempo, esse momento, para nós estarmos com Ele. É como se nós estivéssemos num divã, né? A gente procura um cantinho para falar com o Pai. Nós procuramos um lugar que nos traga segurança, nos traga conforto, nos traga paz. E todo homem, toda mulher tem buscado isso. Eu vou talvez tomar bastante água, porque eu estou ainda um pouco resfriada. Minha boca está secando demais. Estou rouca, com voz de pato. Mas daqui a pouquinho já passa, amém? Glória a Deus. E nós vamos falar hoje a respeito de transformação. O poder transformador de Jesus Cristo. Há um poder, uma autoridade de Deus para mover coisas na vida do homem e da mulher. Há um poder que vem do céu, irmãos. Quando a gente entende isso, a gente começa a buscar mais o que vem do alto. Né? O salmista diz assim: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? E daí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se nós entendermos esse poder e essa autoridade que vem do alto para nós, nós oraríamos mais, buscaríamos mais ao Senhor, porque a chave que traz resposta às nossas dores, às nossas lutas, é a oração, é buscar de Deus. E nem sempre as nossas orações, elas vão ser respondidas da maneira que nós queremos. Nem sempre, irmãos. Tá? Porque se não estiver dentro do plano de Deus para a nossa vida, nós vamos começar a andar como o povo que saiu do Egito, né? circulando no deserto, até entender o propósito de Deus para nós. Mas como assim? Parece um pouco assustador, né, irmãos? Quando a gente fala que nem todas as orações serão respondidas da maneira que a gente quer. Quantos aqui já fizeram uma oração e não tiveram respostas dessa oração? E de repente veio algo melhor do que aquilo que nós estávamos esperando. Ou ainda estamos aguardando a resposta de algumas orações. Mas o Senhor, Ele tem um propósito em trabalhar conosco e nos moldar para entendermos que a vontade dEle é a melhor. A vontade do Senhor, ela é sempre a melhor para nós. Nunca Deus vai nos decepcionar, irmãos. Jamais. Tem pessoas que não querem servir a Deus porque têm medo de que seus planos sejam mudados. Né? Fica preocupado. Olha, se eu buscar muito de Deus, tudo aquilo que eu sonho para mim vai ser mudado. É interessante esse pensamento nosso, né, irmãos? É interessante nós pensarmos dessa forma. Então eu não vou orar tanto. Porque se eu orar,
De repente, eu não quero ser um pregador da palavra. E se Deus tem para mim um propósito de ser um pastor, um pregador, um missionário, então eu não vou orar tanto não, né? Ou a gente fala assim, olha, eu não vou orar tanto porque vai que Deus me pega ao laço e me leva para um outro lugar. Então nós sempre ficamos um pouco distante de Deus por medo de que o plano dele seja o melhor para nós. Em todo tempo, irmãos, o plano de Deus sempre vai ser o melhor. E às vezes, para a gente entender isso, nós passamos por situações que nos traz constrangimento, nos traz tristeza e nos traz uma decepção de algumas coisas. Mas quando nós entendemos que mesmo em meio a todas essas situações, Ele vai nos levar a um lugar melhor, nós entregamos, nós nos lançamos, nós mergulhamos de cabeça, sem se preocupar com o amanhã. A gente entrega e espera. Então quer dizer que agora eu vou sentar, não vou mais trabalhar, não vou mais estudar. Não. Nós vamos levando a nossa vida, mas a gente descansa no nosso íntimo, de que a vontade do Senhor sempre será melhor. E se aquilo que a gente planejou para a nossa vida mudar, não tenha medo, porque é Deus fazendo. E Ele tem o controle de tudo. Quando nós servimos a Deus, nós esperamos mudanças, irmãos. Eu espero mudança e eu acredito que você também espera mudança. Tudo bem, a gente espera mudança. Mas, e quando Deus muda? A gente às vezes quer a mudança do nosso jeito. E às vezes a mudança não é do nosso jeito. Uma época eu cheguei a pensar assim, Deus, eu acho que tem orações que se eu tivesse pensado um pouquinho, eu não faria. Né? Porque quando a gente ora, ou a gente desafia, ou a gente se recua. Eu acho que todo mundo aqui um dia já fez uma oração, Deus, tira tudo da minha vida que não te agrada. Quem já fez essa oração ao Senhor? Já? E aí Deus começa a tirar, Deus começa a mexer aqui, mexer ali, mexer lá. E a gente fala, Deus, aí não. Nesse lugar não, Senhor. Mas quando a gente vê os planos de Deus sendo formado, a gente começa a entender. Então, quando a gente entrega tudo na mão dele, algo diferente ele vai fazer. Ele vai fazer, irmãos. Nós precisamos aceitar. Então, existe um poder transformador na nossa vida. Existe. Desde o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nunca mais a nossa vida vai ser a mesma. Nunca mais. Nós podemos até deixar de vir na igreja, deixar de fazer algo, mas ou nós, quase certeza, colheremos frutos da nossa rebeldia até voltar ao propósito de Deus. A não ser que uma pessoa diz que entregou a vida para Jesus, mas não entregou. Foi só da boca para fora. Mas quando entregamos a vida de coração, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma, irmãos. Nunca mais. Hoje eu estava pensando, fazem 40 anos que eu aceitei Jesus. 40 anos andando no caminho do Senhor. E quantas pessoas já passaram por isso? Talvez é a idade de alguns, talvez tenha alguns que nem ainda chegaram a essa idade. Então foram muitas experiências, muita caminhada, né, pastora Ana, pastora Irta, a gente já se conhece um pouquinho, a gente não vai dedar a nossa idade, mas a gente andou na mocidade juntos, servindo ao Senhor.
né? E a gente vê tanta coisa que aconteceu na nossa vida. E nos mantemos aos pés do Senhor todos os dias, assim como os demais que vieram após, tá? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Nós vemos a vida, até o grupo de louvor cantou aqui, da mulher samaritana. Uma mulher que levava a sua vida normal, né? Era normal a vida da mulher samaritana? Para ela, sim. Ela levava uma vida, ela vivia numa nação que não tinha amizade com o povo de Deus. Eles eram povos separados. Não se compactuava. Para ela era normal ter essa inimizade que veio de paternidade, de heranças dos seus pais. Ela era uma mulher que já tinha casado 5 vezes. Né? A mulher samaritana que estava lá no poço. E quando ela foi confrontada pelo Senhor Jesus, ela viu que a vida normal dela não era normal. E quando ela encontrou Jesus, as coisas mudaram. E a Bíblia diz que ela bebeu essa água que jorra do trono de Deus. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Então, um poder transformador de salvação. O primeiro tópico que eu anotei aqui é esse: poder transformador da salvação. Vemos também na Bíblia, lá em Lucas, capítulo 19, quando fala a respeito de Zaqueu. Zaqueu, o publicano, um homem que era chefe dos cobradores de impostos. Um homem que era tido e conhecido como ladrão, porque todo mundo que cobra imposto, até o dia de hoje, a gente fala assim: ladrão, está roubando meu dinheiro, né? A gente sempre tem esse olhar, porque a gente vai lá pagar o carnezinho de imposto, paga o IPVA do carro, paga imposto dos alimentos, e a gente fala assim: estão me roubando? Então Zaqueu, ele era um homem que vivia escondido pela sociedade. Ele se escondia, e a Bíblia diz que em meio à multidão, ele queria ver Jesus. Ele queria encontrar com aquele que mudaria essa má fama dele. E ele sabia que só Jesus podia mudar. Só ele poderia mudar aquela bagagem que ele carregava antes. De alguém olhar para ele e o chamar de ladrão. E aí ele sobe numa árvore, porque a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. E ele subiu. E Jesus olhou para ele. Eu acredito, no meu modo de pensar, que aquela árvore estava balançando. E Jesus olhou, chamou a atenção e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. E ali houve um poder de transformação na vida de Zaqueu. E nunca mais Zaqueu foi o mesmo. Tanto é que não foi o mesmo, porque a Bíblia separa um texto dentro das Sagradas Escrituras para colocar o nome de Zaqueu. Colocar e falar o que aconteceu com ele. Então, o poder transformador de salvação mudou a história de Zaqueu. A identidade de Zaqueu. Deus trouxe ao plano, ao propósito. Nós vemos também a história lá em Atos, capítulo 16, do versículo 30 e 31. Quando Paulo e Silas estavam na prisão. Nós conhecemos muito bem essa história da Bíblia, que relata que eles foram presos, né? E lá eles adoraram a Deus durante a noite, e a Bíblia fala que eles estavam muito machucados. E quando amanheceu, ou melhor, na madrugada, porque a Bíblia diz que estava escuro, e o carcereiro, não vou falar de Paulo e Silas, vou falar do carcereiro. A Bíblia diz que ele tremeu pelo que aconteceu, e temeu
temeu. Ele tremeu e temeu pelo acontecido dentro da prisão. E a Bíblia diz que ele queria tirar a sua própria vida pela situação do ocorrido. Imagina dentro de uma prisão, um terremoto e as cadeias caem, e o responsável por cuidar daqueles prisioneiros iria ser julgado, talvez numa forca, talvez, não sei, matado em praça pública. E a Bíblia diz que ele queria tirar a sua própria vida. Aí Paulo vai lá e diz para ele: calma, não se desespere. Todos os prisioneiros estão aqui. E por esta palavra, e pela atitude de Paulo e Silas, aquele homem se converte ao Senhor. E a Bíblia diz que ele entendeu. E a vida dele mudou. Um homem que pensava em tirar a sua própria vida, quando ele teve um encontro real com Jesus, ele viu a manifestação transformadora da salvação e do poder de Deus. E ele talvez tivesse pensado: como assim? Não fugiu nenhum? E aquilo tocou o coração dele. Um homem transformado pelo poder de Deus. Vou só dar uma paradinha aqui antes de nós entrarmos num outro tópico. Alguém aqui já viu o poder de Deus? Viu o poder de Deus? Se você já viu, eu vou perguntar para você: como que ele é? Que silêncio dentro da igreja. Ninguém vê. Eu vou contar para você um testemunho de uma pessoa que era o meu pai, hoje já falecido. E meu pai dizia assim: eu só vou aceitar Jesus se um anjo descer do céu na minha frente e eu ver ele. Aí eu vou aceitar Jesus. E passou-se anos, irmãos, e nós éramos novos convertidos na época, e nós orávamos e dizia: Deus, manda um anjo na frente do meu pai, que ele possa ver esse anjo. Só que nós não entendíamos que se o anjo aparecesse, meu pai ia ser fulminado, e talvez não teria tempo de conhecer Jesus. Mas o meu pai, ele teve um encontro com Jesus, diante de uma queda que ele teve, bateu a cabeça, precisou fazer uma cirurgia. E o meu pai teve um encontro real com o Senhor, quase no leito de morte. E quando ele teve esse encontro, foi tão transformador, que ele mudou até o semblante dele. O rosto dele mudou. Então, o poder de Deus, irmãos, nós não vemos, nós sentimos. Se eu perguntar aqui, quantos aqui eram isso, eram aquilo, viviam assim, tinham uma vida errada, e de repente mudou. Algo aconteceu. O poder transformador da salvação. Muitos vieram para Jesus ainda crianças, jovens, adolescentes, e talvez não tiveram tempo ou uma infelicidade, eu vou dizer assim, de provar o mundo. E glória a Deus, porque nasceram e cresceram, e é um privilégio servir ao Senhor desde o berço. Então não queira experimentar o mundo, porque o mundo é cruel, o mundo é amargo, o mundo é doloroso, o mundo não serve. Então nós experimentamos a transformação da salvação, o poder transformador da salvação. E é maravilhoso o poder da transformação na vida do homem e da mulher que crê em Deus. A salvação, ela é uma dádiva de Deus dado a nós. O que significa salvação? Significa libertar-se, sair do perigo,
Esse é o sinônimo de salvação. Quando nós dizemos assim, o Senhor me salvou, o Senhor me tirou do perigo. O Senhor me tirou de um lugar terrível, aonde eu estava caminhando para a perdição. Eu já contei muitas vezes aqui, eu me converti, eu tinha apenas de 13 para 14 anos de idade. E o Senhor me resgatou de um caminho aonde talvez não teria fim, ou melhor, o fim não seria o céu. O Senhor nos resgata. Então, salvação, libertar-se, sair do lugar perigoso. Deus nos tirou desse lugar perigoso, de uma situação difícil, dando direito a nós de vivermos em novidade de vida, uma nova oportunidade. Nós temos uma oportunidade, irmãos, quantas pessoas deixam a oportunidade da salvação passarem e preferem viver o que o mundo oferece. Nós vamos falar agora a respeito do poder transformador da libertação. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele é regido por espíritos. Deus, na sua imensa glória. E nós sabemos que a Bíblia fala dos demônios que vivem nas regiões celestiais. A Bíblia fala que havia um anjo de luz, um anjo que quando ele andava, saía som do corpo dele de adoração a Deus. A Bíblia diz que conforme ele caminhava, tchá, 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 tchá. Aqui um dia, o pastor Rafael falou, o nosso coração hoje pulsa, é o som da adoração. E ele caiu pelo orgulho, pela arrogância, por querer tomar o lugar de Deus. Então existe uma guerra espiritual muito grande na terra, irmãos. Existe uma guerra constante para tirar o homem da presença de Deus. Mas existe aqui o poder transformador da libertação. Primeiro, sou um salvo em Cristo. E o poder da libertação. Abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 15. Do versículo 1 em diante. Esse texto eu quero ler. Mateus, Marcos, é no Novo Testamento, viu? Nós tivemos o acampa dentro aqui dos jovens, de sexta para sábado, e disse que foi uma bênção, só que eu não estou vendo alguns jovens aqui. Diz que foi uma bênção, foi um tratar de Deus maravilhoso, foi um ensinamento muito bom para os nossos jovens. E glória a Deus pela tua vida que esteve aqui. Então vamos lá. Marcos, eu estou lá em Mateus. Ah, já colocou ali, eu vou ler lá. E logo, ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. Deixa eu ver se é isso mesmo, irmãos. Espera aí, só um minutinho. Não é. Não é Marcos 15, irmãos, é Marcos 5. Marcos capítulo 5, versículo 1. Se eu falei errado, me desculpa. Diz assim, presta atenção aí na sua Bíblia. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundos.
o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amassar. Só um minutinho. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Eu vou dar uma paradinha aqui, depois eu quero continuar. A Bíblia cita aqui um homem que ele era possuído pelos demônios. Hoje, pouco se fala, irmãos, a respeito desses espíritos malignos que atormentam e tomam posse de pessoas. Mas os demônios estão por aí. A Bíblia fala aqui a respeito de um homem que vivia na sepultura. Ele vivia dentro do cemitério. Ele tinha prazer em estar junto com os mortos. Eu acredito que era um homem que cheirava mal. A Bíblia fala que ele era um homem que não tinha acesso à sociedade. Porque os demônios haviam possuído ele. E a Bíblia diz que ele ficava dia e noite dentro do cemitério. Existe hoje, ainda, nos nossos dias, irmãos, pessoas possessas pelo maligno. Existem pessoas que precisam conhecer Jesus. Pessoas que têm atitudes que não vão de encontro com a razão e a palavra de Deus. Ainda existem pessoas que fazem coisas absurdas, possuídas pelos demônios. E a Bíblia fala que quando aquele homem ele teve um encontro com Jesus, os demônios saíram dele. Os demônios foram embora dele. A Bíblia também fala o exemplo de uma mulher que ela era possuída por 7 espíritos demoníacos. Existem situações, existem coisas que acontecem nesse mundo que o demônio está agindo. Mas não existe um poder maior do que o poder do nosso Deus para trazer libertação a essas pessoas. Nós, como cristãos, nós acostumamos, irmãos, a viver no nosso mundo de paz. Estou falando agora com os filhos de Deus. Filhos lavados e redimidos no sangue de Jesus. Que põem a cabeça no seu travesseiro e têm paz. Pessoas que oram e falam direto com o Pai. Mas existem pessoas ainda que vivem aprisionadas por demônios. Esses dias eu estou fazendo um curso e eu tenho aprendido muito, irmãos, muito. E um desses pastores que estavam ministrando esse curso, ele disse assim: o coração dos filhos de Deus precisa ser igual ao coração do Senhor Jesus. O meu coração, o seu coração, precisa ser igual ao de Jesus. Se eu sou um discípulo dele, nós somos o discípulo de Cristo aqui na terra. Nós precisamos enxergar
com os olhos do Senhor. A maldade no mundo, irmãos, está aí. As coisas estão acontecendo e nós, no embalo da vida, achamos normal. Deixamos de orar, deixamos de buscar a Deus, deixamos de ler a palavra, deixamos de ver que o inimigo ainda está trabalhando na vida das pessoas. O que leva um ser humano a tirar a vida de outra pessoa? O que leva um ser humano a olhar para uma criança e estrupá-la? O que leva, irmãos? Nós vemos as notícias e achamos normal. Nós pegamos o nosso celular e lá sai uma notícia, uma criança desaparecida. Qual é o nosso posicionamento diante de Deus? Diante da situação, não diante de Deus, porque nós somos, como eu disse, a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente dorme. A gente vem para o culto, a gente canta, a gente louva. Essa semana eu estava lendo a Bíblia, lá no livro de Amós, que Deus fala assim: eu estou enjoado. Eu estou enjoado dos cultos que não têm adoração a mim, dos cultos de interesse próprio. Eu estou enjoado. Nós estamos vindo buscar ao Senhor, estamos vindo buscar ao Senhor pelos nossos próprios interesses. A Bíblia fala o poder transformador da libertação. Se eu sou discípulo do Senhor, eu carrego esse poder do Senhor na minha vida. Eu tenho autoridade de Deus, a igreja tem autoridade de Deus para expulsar esses demônios. Às vezes são pessoas que estão ao nosso redor, irmãos. Pessoas que nós temos contato. Pessoa que às vezes lá no trabalho, a gente ouve na segunda-feira: amanhã nós vamos estar lá. Amanhã você vai estar lá. Numa rodinha de pessoas que vão falar assim. Eu saí no sábado à noite e passei a noite com 3, 4 meninas. Ou dizer assim: eu passei a noite e eu usei todas. Eu enchi a minha cara. E não sei nem o que eu fiz. Esse poder transformador de libertação precisa chegar nessa vida. Deus não me colocou, não te colocou por um acaso nesse lugar. A gente não quer problema para nós, irmãos. A gente não quer ter inimizade. A gente quer amigos, a gente quer pessoas batendo na nossa costa e dizendo: você é meu melhor amigo. Mas nós não confrontamos as atitudes dos demônios, as atitudes malignas, atitudes que não são normal. O poder transformador da libertação que nós carregamos precisa fazer diferença nos ambientes onde nós estamos. E às vezes nós acabamos nos contaminando. Não fazendo a mesma coisa, mas ignorando. Deixando para lá. E esse poder transformador. Jesus Cristo, Ele deu o maior exemplo para nós. Ele pegou esse homem que vivia no cemitério. Apresentou a liberdade a ele. E trouxe ele novamente à sociedade. Trouxe ele à família dele. Nós dissemos aqui no primeiro versículo dessa mensagem: Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ele ainda faz. Ele ainda faz. No ambiente que nós estamos, irmãos, cada passo que o inimigo dá, será que nós recuamos? Ele vem avançando no nosso bairro,
avançando na nossa vizinhança, e nós simplesmente sentamos e ficamos olhando ele passar. Cadê aqueles crentes que oram por libertação, que expulsam os demônios? Ah, não! Ai, que medo! Não tenha medo de expulsá-los. É no nome de Jesus, não é no nosso nome. É no nome daquele que deu a salvação para nós e nos trouxe a libertação. Não vou perguntar aqui, mas eu tenho certeza que se perguntar, muitas pessoas viviam numa vida perturbada, uma vida sem paz. E Jesus veio e libertou e tirou das garras do inferno, tirou das mãos do inimigo e trouxe liberdade. Então nós temos que fazer o mesmo. Alguém falou desse Jesus para mim e para você. Alguém apresentou esse Jesus para nós, irmãos. Que nós possamos fazer o mesmo, apresentar esse Jesus a alguém que está lá. Essas pessoas estão clamando por socorro. Estão clamando por uma vida melhor, uma vida transformada. Jesus Cristo veio para libertar os cativos pelo demônio, que é inimigo de Deus e nosso inimigo. O sangue de Jesus, ele é poderoso em toda a eternidade, trazendo para nós o direito de sermos libertos das trevas e dando direito àqueles que não conheceram ainda o Senhor. Quando nós o adoramos, em sua grandeza e poder, recebemos acesso à glória que nos traz uma leveza e paz. Então existe esse poder transformador. Eu não vou me estender na leitura aqui, mas eu gostaria que você lesse depois na sua casa. Glória a Deus. Vamos falar um pouco do poder transformador da cura. Jesus curou os leprosos, curou os cegos, os paralíticos, os desenganados pelos médicos. Deu liberdade ao cativo. Colocou em meio à sociedade os discriminados, que o homem rejeitou. E continua isso ainda hoje, através de mim e de você. Jesus Cristo, nós lemos Mateus, Marcos, Lucas, João. Fala muito a respeito dos milagres de Jesus. Será que aquele Jesus que fez no passado não faz mais hoje? Quem aqui já foi curado por Jesus? Eu fui curada pelo Senhor. Você foi curado pelo Senhor. Agora eu vou perguntar, isso é uma pergunta muito pessoal. Quanto tempo faz que você não vê uma pessoa sendo curada por Jesus? Não estou falando em questão de igreja, irmãos, porque a gente sempre ouve testemunhos de cura nesse lugar. Mas a gente acha que é impossível para Deus curar. Deus, Jesus Cristo, ainda é o mesmo hoje. Hoje, quando uma pessoa fala assim, olha, eu estou com um problema, estou muito preocupado com a minha saúde. A gente fala assim, você conhece o doutor fulano de tal? Você conhece tal medicamento? Toma ele, vai ser bom para você. Por quê? Nós podemos até indicar um médico, irmãos, podemos até indicar um medicamento, sim. Mas nunca se esqueça de fazer uma oração para essa pessoa. Porque acima de qualquer remédio, acima de qualquer médico, Jesus Cristo ainda cura. Jesus Cristo ainda faz milagre, Ele é o mesmo hoje. Jesus Cristo ainda traz o discriminado da sociedade para se tornar um pai de família, uma mãe de família. Jesus Cristo ainda dá vida, Jesus Cristo ainda opera. Nós queremos muito que as pessoas conheçam esse Jesus, mas nós esquecemos quem é esse Jesus.
Nós temos problemas e nós nos entupimos, irmãos, de remédios. Nós esquecemos de pegar e colocar as mãos sobre as nossas cabeças e orar por nós mesmos. Que dirá pelas outras pessoas? O que nós carregamos não vem de nós, mas de Deus. Nós falamos no domingo passado, o Espírito Santo está em nós, Ele habita em nós, Ele está dentro de nós. E quando nós usamos as nossas palavras para nos abençoar, primeiramente, irmãos, nós vemos o mover de Deus nas nossas vidas. E à medida que nós vamos vendo o milagre de Deus acontecendo em nós, nós vamos propagando o mover de Deus na vida de outras pessoas. Jesus Cristo ainda faz. Aleluia, Jesus. Coloque a tua mão sobre a tua cabeça e faça uma oração por você, te abençoando. Você não vai orar por ninguém, por você. Sabe, aquela enfermidade que você acha que não tem cura, aquele problema que você acha que não tem solução, declare sobre a tua vida agora um milagre. O poder transformador da cura está sobre você. Porque a Bíblia fala que aonde colocarmos as nossas mãos será abençoado. Você está colocando a mão sobre você e abençoando a tua vida. Aleluia, Jesus. Algumas pessoas vão ver. Eu gostaria que todas pudessem ver essa manifestação do Senhor na tua vida. Só que a Bíblia fala que nós temos que ter fé. Se nós orarmos sem fé, as coisas não acontecerão. Amém. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 8. Antes de nós lermos, diz assim: Jesus entregou a nós um dos dons preciosos dele para cumprir o seu plano. Quando enviou seus discípulos, era para dar continuidade ao seu ministério. Quando ele enviou a mim e a você, é para dar continuidade ao ministério dele aqui na terra, do qual você e eu somos parte de tudo isso. Em Mateus capítulo 10, versículo 8. Olha o que diz lá: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Jesus deu uma ordenança para os discípulos: cure os enfermos, expulse os demônios. Jesus Cristo entregou isso a mim e a você. Entregou a nós, igreja do Senhor. Há uma autoridade sobre a tua boca. Há uma autoridade sobre a tua mão. Se Deus pudesse dar para nós alguns segundos de vermos as coisas que nós não vemos, como será que nós enxergaríamos a nossa mão agora? Talvez refletindo. Como será que nós enxergaríamos os nossos lábios falando? Saindo fogo do poder de Deus. Fala uma palavra de vitória para o irmão que está do seu lado. A autoridade e a poder nas tuas palavras. Abençoa. Fala. Profetiza. Se nós pudéssemos olhar o que sai dos nossos lábios quando nós falamos, da mesmo jeito, irmãos, que quando nós falamos coisas boas, sai sementes boas que vão ser lançadas e produzidas com vitória. Quando nós falamos coisas ruins, nós atraímos para nós coisas ruins. Nós jogamos em outras pessoas palavras de maldição.
Sabe o que significa a palavra de maldição, irmãos? Tudo que não é bênção. Tudo que não é bênção para a minha vida é maldição. Nós olhamos no espelho e o que nós falamos para nós? Será que nós olhamos no espelho e falamos: você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora? Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Olhando para nós mesmos e falando: eu tenho direito das promessas de Deus que está contida na Bíblia. Eu quero viver tudo que está aqui. Há poder nas nossas palavras. Irmãos, vamos fazer um propósito com Deus de não pronunciarmos palavras negativas ao nosso favor. Muitas colheitas que nós temos é fruto dos nossos lábios. Não é fruto dos lábios dos pais. Nós ouvimos muito falar de maldição hereditária. Eu estou colhendo o que o meu pai plantou. Eu estou colhendo o que a minha mãe me disse. Não. A Bíblia fala que maldição sem causa não encontra pouso. Pode até ter recebido uma palavra de maldição do pai e da mãe, mas sem causa não vai encontrar pouso. E ela não vai dar continuidade, porque há poder nas nossas palavras. E cada um responde pelos seus atos. Eu respondo pelos meus atos. Você responde pelos seus atos, pelas palavras. Talvez as nossas bênçãos estão tardando um pouquinho de chegar, porque nós não profetizamos elas. Nós profetizamos coisas ao contrário. A gente chega e fala assim: não vai dar certo não. Não, isso aí é só para aquele irmão. Isso é só para o meu patrão. Não, é para você. É para mim. Deus deu poder nas nossas palavras. Há um poder transformador de cura sobre nós. Cura emocional, cura física, cura mental. Existe um poder transformador nas nossas palavras. Faça um voto com Deus. Faça um propósito com Deus. Domínio próprio. Não vou pronunciar mais nenhuma palavra. Nenhuma palavra que seja negativa. Eu gostaria muito de poder testemunhar, se a minha filha me permitir, a Stephanie. Há uns bons tempos atrás, né, filha? Ela disse assim, que você estava orando pela sua saúde. Posso falar? Posso? Eu não sei se eu vou falar certo. Se eu não falar, você me corrige, tá? Ela disse que estava orando pela saúde dela. Ela toma todo o cuidado na alimentação. Ela tem uma alimentação totalmente regrada. Extremamente regrada. Ao extremo. Porque quando ela vem na minha casa, eu fico assim: você come isso? Você come aquilo? Por conta da saúde. E um dia ela estava lá preparando o alimento, né, filha? É isso aí mesmo? Eu não sei se eu vou falar certo. É? E Deus disse para ela: quer falar? Vem aqui, filha, falar. Pode ser aqui, ó. Não? Como que Deus falou para você? Sobre a palavra. Vem aqui, filha. Porque isso é testemunho. Isso é testemunho, irmãos. Isso é muito sério. Tá? Que Deus tem usado muito ela. E o Senhor tem falado, né, filha? Através da vida dela. Pode falar. Bom, eu sempre cuidei muito da minha saúde. Tomar vitaminas e sempre procurei me cuidar para poder ter uma qualidade de vida muito boa, né? Para eu poder envelhecer bem. Só que eu tinha um probleminha. Eu sempre que acontecia alguma coisa, nossa, mas eu sou muito burra. Nossa, nossa, como eu sou burra. Direto eu falava: nossa, como eu sou esquecida. Nossa, não sei o quê. Eu sempre cuidei muito da minha saúde, só que qualquer coisinha que acontecia, porque, nossa, minha cabeça, eu tenho problema na cabeça, só posso. E aí, uma certa vez, o Espírito Santo falou comigo: não adianta nada cuidar da saúde, porque você vai acabar adoecendo por causa da sua boca. Porque enquanto você falar que você é burra,
que você não consegue prestar atenção em nada, que você é esquecida. É isso que vai acontecer na sua vida. E aquilo para mim foi um choque. E eu estava conversando com o Juninho. O Espírito Santo falou comigo assim, e eu falando com ele, a gente conversando em casa sobre assuntos, né, geral. E aí eu comecei a falar para ele. E eu comecei a falar isso para ele. Aí eu parei assim, meu Deus, você prestou atenção no que o Espírito Santo falou agora? Que Deus me usou para falar para mim agora? Porque eu acabava sempre assim, nossa, eu sou muito burra. Meu Deus do céu, eu não consigo fazer. De novo, isso não vai dar certo. De novo, eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer nada nessa vida. E aí Deus falou para mim assim, você pode cuidar da sua saúde, mas se você não cuidar da sua boca, você vai adoecer por causa das suas palavras. Olha, irmãos. E mudou, né, filha? Mudou. A partir desse dia, eu aprendi que, né, foi um choque isso para mim, né? Foi muito real, foi muito intenso. E aí sempre, de vez em quando, irmãos, não é fácil. De vez em quando a gente enfrenta alguma dificuldade, até hoje, de vez em quando a gente enfrenta uma dificuldade, vem na cabeça. Aí daqui a pouco, não é assim. Eu sou inteligente. Eu sou capaz. Eu consigo fazer. E Deus tem trabalhado. Isso para mim foi um choque muito grande, mudou muito a minha vida, a minha realidade. Só que é um processo. E até hoje, mesmo o Senhor tendo falado comigo, eu tendo tomado atento naquilo que o Senhor falou para mim, eu ainda preciso me policiar. Porque o inimigo, ele lança setas. Ele coloca as coisas na nossa cabeça. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Para que não deixar o inimigo usar a nossa boca para proferir palavras contra a nossa própria vida. Amém. E é isso daí, irmãos. E é verdade. Como ela disse, é uma luta constante. Então eu não acredito que é uma luta de uma pessoa. É uma luta de todos. De todos nós. Porque o inimigo, ele não quer ver os filhos de Deus prósperos. Não quer ver os filhos de Deus passando necessidade. Não quer ver os filhos de Deus sofrendo alguma consequência pelas suas próprias palavras. Quando nós levantarmos de manhã, vamos fazer uma oração. Deus, coloque um anjo, um guarda na minha boca. Não deixa eu falar o que não vai te agradar. Irmãos, ninguém é obrigado a plantar. Ninguém. Mas uma vez que a gente planta, a gente vai colher. O terreno, a Bíblia diz que é fértil. Nós somos um terreno fértil. Então, cuidado com o que planta nesse terreno. Eu queria continuar a mensagem, mas eu não, já é 8:45, irmãos, me perdoa, tá? Nós temos aqui, eu ia falar um pouquinho a respeito do poder transformador da honra e o poder transformador da glória. Diante de tudo isso que nós hoje aprendemos através da palavra de Deus, existe o poder transformador da honra. Porque a Bíblia diz que para cada dia de vergonha, dupla honra. Quem recebe isso na tua vida? Eu passei muita vergonha na minha vida. Senhor, eu recebo dupla honra. Não viva pelo seu passado. Não viva pelas vergonhas. Não viva. Há um poder transformador de honra para colocar o homem e a mulher numa posição de reino. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos assim: que venha a mim, venha a nós o teu reino. Deus quer colocar a igreja para brilhar. Há um poder transformador de honra. Há um lugar de honra para cada um de vocês, para mim. Nós não precisamos ficar nesse lugar de vergonha. Nós vemos aqui através disso, eu vou só resumir aqui, ó, da honra, quando fala a respeito do filho pródigo. Ah, mas comigo não tem mais jeito. O filho pródigo, ele saiu, ele gastou toda a herança que ele tinha, toda. Mas quando o pai viu o filho voltando,
A Bíblia fala que ele deu tudo de volta para o filho. Dupla honra, colocou um anel, colocou sandálias, matou um bezerro cevado. A dupla honra para nós, irmãos. Não pensa que o filho pródigo é só aquele que saiu e se afastou do caminho do Senhor. Tem muitas dentro da igreja, muitos cristãos que são filho pródigo. Que vivem com a mentalidade de filho pródigo. Vou reformular aqui a minha fala. Não somos filho pródigo. Deus tem um lugar de honra para nós. E Ele quer dar. E ao poder transformador da glória, que a Bíblia fala que o dia que nós formos para o céu, as trombetas soar, nós receberemos novas vestes, novo nome. E há um lugar para nós, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Isso é o poder transformador da glória. Aonde um dia eu e você estaremos lá no céu. Tudo aqui vai passar, as lutas vão passar, as tribulações vão passar. Mas não deixe Jesus, não largue dele. Não largue de Jesus, irmãos. Se nós quisermos fazer parte de todo processo, até chegar no céu, não deixe Jesus. Está difícil a luta, Senhor, me ajuda, me pega na mão. Senhor, abre o mar para mim. Me faça para andar sobre as águas. Entra comigo no meu barco, Deus, a tempestade está alta, mas fica aqui. Não importa se o Senhor vai dormir, vai descansar. Glória a Deus se Jesus vai descansar no teu barco. Ele está lá. E uma hora a tempestade vai acabar. Jesus quer dar o poder transformador da glória para nós. Eu só vou ler o versículo e nós vamos encerrar. Apocalipse 3, 21 e 22 diz assim: aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também me assentei com meu Pai no seu trono. Um dia nós estaremos na glória e Jesus vai dizer: vem, bendito de meu Pai, assente-se aqui comigo no meu trono. Poder transformador da glória. Receberemos novas vestes. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Olha o que a Bíblia diz: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda os ensinamentos, guarde a palavra, guarde a vida, guarde o coração, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a minha coroa. E a Bíblia também diz assim: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Às vezes a gente acha o bam cristão, o super crente. Pode vir, porque nada vai me derrubar. A Bíblia fala: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Eis que venho sem demora. Irmãos, todo dia nos humilhando diante de Deus. Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Mais um dia, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, a tua graça me aperfeiçoa. A tua graça me basta, Pai. Não me deixe sair da graça. Não me deixe sair debaixo da tua proteção. Nós cantamos 2 louvores aqui. E debaixo das tuas asas eu fico seguro. Senhor, não me deixa sair desse lugar. Não deixe de orar um só dia, irmãos. Não pense que você não precisa de oração, que eu não preciso de oração. Todos os dias eu preciso falar com Ele, com Deus, porque é Ele que me segura na mão, é Ele que me sustenta, é Ele que me dá sabedoria, é Ele que dá discernimento de espírito, é Ele que cuida de mim, de você. Igreja do Senhor, eu convido você a se colocar em pé. Essa palavra não é minha. Essa palavra é da palavra de Deus, é da boca de Deus. Essa palavra ministrada nesse altar hoje é para o nosso crescimento, é para o meu crescimento. Hoje, enquanto eu orava de manhã, eu me acordei. E a hora que eu abri os meus olhos, o Espírito Santo me falou: poder transformador da palavra, poder transformador da salvação, poder transformador da cura. E o Espírito Santo foi falando e eu fui digitando no celular.
Porque eu falei, se eu levantar eu posso me esquecer. E essa vai ser a palavra de hoje à noite. E aí eu fui moldando. E o Espírito Santo trabalhando e falando comigo. Primeiro, antes de entregar a você, eu recebi. Há um poder transformador sobre a minha vida e sobre a tua vida. Recebam em nome de Jesus. Recebam. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos. Talvez você falou algumas palavras negativas durante essa semana. Talvez enquanto ministrava alguma coisa veio na tua mente. Nossa, eu fiz isso. Nossa, eu falei. Só existe uma autoridade para desfazer essas palavras. É a tua boca. Se você se lembrou de alguma das palavras que você falou, que você sabe que não deveria ter falado, agora você vai pegar elas no reino espiritual. Você vai pegar elas e você vai desfazer elas. Você vai dizer para o Senhor: Pai, em nome de Jesus, eu desfaço essa palavra que eu disse. Você quer ser abençoado, igreja do Senhor? Nós queremos ser abençoados. Peça perdão ao Senhor pelas palavras. Peça perdão. E fala: Deus, em nome de Jesus, eu desfaço cada palavra que eu falei. Porque os demônios estão aí querendo pegar para jogar contra nossas vidas. Mas há poder no sangue de Jesus para desfazer toda a obra das trevas, porque os demônios são expulsos no nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome do Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que eu declaro esta igreja abençoada. Eu declaro essa igreja próspera. Eu declaro no nome de Jesus essa igreja cheia do teu Espírito Santo. Eu declaro no nome de Jesus as bênçãos do céu sobre os teus filhos, pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero ser mais crente. Amém? Quem quer ser mais crente aqui? Mais cristão, mais filho, mais amado, mais próspero. Amém?